Hashtag 173, Apocalipse, estudando as profecias. E assim, esses homens que nós falamos, terminamos a outra postagem, corruptos, materialistas, imorais, viciados e tudo mais de ruim que a maldade humana pode elencar. Enquanto não se faça a remoção de Satanás dentro de cada indivíduo neste mundo, esta desgraça continuará até a guerra total. E como está no Apocalipse, capítulo 22, versículo 11, abre aspas, quem é justo, seja ainda justo. Quem é sujo, seja ainda sujo. Quem é santo, seja ainda santificado. Fecha aspas. Na justiça divina, ninguém é culpado pelos crimes que o outro faz. Cada um constrói sua glória através do seu próprio merecimento. E quem está em paz com Deus, não se desespere. Devemos agradecer a Ele a promessa de um mundo unido como está neste livro, Apocalipse. Ele prometeu não somente realizar tudo isso por meio do seu reino, por Jesus, Cristo planetário, mas já tomou as providências para trazer união à terra, assim como existe no céu. Jeová, que na verdade, como já estudamos lá no Cristo, lá no Velho Testamento, né, que aquele Jeová era o próprio Jesus, autorizado por Deus, né, claro. Jeová estabeleceu o governo no seu reino celestial, desde toda a eternidade. Mas tem um evangelizador chamado Charles Rousseau, que foi o fundador, né, da Igreja Testemunha de Jeová, nos Estados Unidos, e espalhou pelo mundo. Ele diz, a primeira ação foi lançar Satanás e suas hostes fora do céu, para a vizinha Terra, planeta Terra. Este ato, por parte do rei, que é Jesus, demonstrou seu poder régio sobre o espírito do mal. E agora, antes de eliminar da Terra todos os fatores divisórios na batalha do Armagedon, o rei faz que se proclame o seu reino em toda a Terra, em testemunho a todas as nações por meio dos seus mensageiros. Fecha aspas. Bom, só depois desta proclamação, diz o próprio Jesus, então virá o fim, entre aspas. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 24, versículo 14. E aqui também no Apocalipse, capítulo 12, versículo 12. E veremos mais adiante, no capítulo 16, versículo 16, do Apocalipse. Bom, isto significa o fim do desunido sistema mundial criado por Satanás. Na guerra de Jeová, no Armagedon. Vai ser lá a destruição. Que já começou, né? Só a gente observar. 55 conflitos de guerra no planeta hoje. Bom, depois do Armagedon, tendo-se eliminado Satanás e o seu perverso sistema mundial, então florescerá um mundo novo, realmente unido. Nunca mais haverá no mundo divisões raciais, religiosas, políticas, nacionais. Serão mundos que só haverá paz e união para todo sempre. E é o Cristo de Deus que diz isso. É a voz do Criador que diz isso. Porque será bem sucedido o governo que estiver sobre o comando do Cristo de Deus. E por quê? Porque o governo de Deus é um governo composto de criaturas imortais, isto é, de espíritos já evoluídos, provados pelo fogo,
experimentado através dos milênios. E o seu chefe, Jesus, é o Cristo de Deus. Tem atrás de si todo o poder na terra e no céu. Portanto, tem bastante poder para destruir Satanás, o espírito do mal e sua organização demoníaca, os quais mantiveram o mundo dividido por todos estes séculos. E ainda continua por mais um pouco. Isso aí é a profecia de Daniel, capítulo 2, versículo 44. Está também no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 28, versículo 18. E também Paulo, apóstolo, em Hebreus, capítulo 2, versículo 14. O governo de Deus colocará os homens justos, provados, experimentados, nos cargos de poder, na autoridade terrena. E esses homens, por causa da sua dedicação e devoção exclusiva ao Senhor Deus, cuidarão que a boa vontade divina se estabeleça entre os homens na terra, como está no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 2, versículo 14, que foi proclamado pelos anjos, quando Jesus estava na manjedoura, lá, quando ele estava surgindo entre nós. Os anjos disseram: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade, da boa vontade de Deus. Então, debaixo do reino de Jeová, a adoração pura encherá o mundo, assim como se deu no jardim do Éden, que está lá no profeta Isaías, capítulo 11, versículo 9. Sendo agora que nenhuma solução materialista, nenhum materialismo dialético, nenhuma fórmula política, nenhuma política econômica, nenhuma instituição mundana podem salvar este mundo dividido da destruição no Armagedon, porque é de Satanás, porque ainda está sob o jugo do espírito do mal. Qual é, então, o único proceder razoável a seguir? A única coisa sensata a fazer é nos enfileirarmos ao lado do governo vitorioso do reino de Deus, porque este governo, sim, vai sobreviver ao fim do mundo, vai trazer a paz eterna, a união de todos os homens, para que toda a humanidade, esclarecida no Evangelho, à luz do novo mandamento, por tornarmos a nossa posição a favor do reino de Deus, podemos ser privilegiados a viver para sempre sob o seu governo, sob o seu eterno domínio, depois da batalha do Armagedon. Um mundo novo, unido e sem fim surgirá. Este caminho chama-se através da regra maior, da lei maior que Jesus deixou, através do novo mandamento do Cristo. O novo mandamento preparará o ambiente desta unificação. Quando os homens souberem como é simples esta revelação, deixarão de se odiar em nome de Deus, em nome de religião, em nome de pátria, em nome de política, em nome de ciência, em nome de arte, em nome de todas as loucuras humanas. No princípio, olha lá, no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 1, os primeiros versículos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o mundo foi feito por Ele, todas as coisas foram feitas por Ele, através de Jesus. Nada do que se fez sem Ele, o Cristo. Pode conferir lá. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 1, os 3 primeiros versículos. Seguimos na próxima hashtag.